para aquelas pessoas que não estão conseguindo ter acesso aos seus filhos por uma decisão unilateral. Ou seja, por exemplo, se a mãe está lá impedindo o pai de visitar as crianças sem nenhuma ordem judicial para isso, é simplesmente por uma decisão completamente arbitrária, mas isso também pode acontecer com a mulher, né? Vamos supor que o pai lá detém a guarda das crianças e a mulher, a mãe dos filhos, daqui a pouco está sendo impedida de, né, exercer o seu direito, essa supressão de direito de visitar o próprio filho. Então, como tem poucos materiais na internet sobre o que fazer nessas situações para que você tenha acesso às crianças, ou se conhece alguém nessa situação, assista o vídeo de hoje até o final. Então, que todos já sabem que não pagar pensão alimentícia, né, pode dar cadeia. Isso não é novidade, tá? Mas o que acontece quando aquela pessoa está sendo impedida de ver o próprio filho? E não por decisão judicial, que nem eu falei no início do vídeo. Mas o que ocorre é o seguinte: o pai, vou falar mais do homem, que geralmente a guarda das crianças fica para as mulheres, ou ficam para as mulheres, tá? Então, a obrigação não é apenas prestar o auxílio material, que seria a pensão alimentícia, por exemplo, mas também a prestação de todo o auxílio afetivo. E o auxílio afetivo pressupõe que o direito e a obrigação de visitar e ter acesso ao filho, né, às crianças, ocorram. E essa questão do auxílio afetivo, ele não é uma invenção, isso está na lei, está lá na Constituição, no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você acha que já tentou de tudo para ter acesso à criança e ainda assim está sendo impedido por uma decisão unilateral, que eu também comentei no início do vídeo, o que fazer? Então aí vai algumas dicas do que pode ser feito para que este direito ele seja efetivo. Então assim, primeira dica, se ainda não existe um processo judicial, uma ordem, né, de um juiz determinando ou homologando ali quais os dias em que a pessoa, né, ou o pai deve ter acesso à criança, ingresse, né, ou acione o Poder Judiciário, porque é muito importante que o primeiro passo seja o juiz homologar, o juiz determinar quais vão ser os dias de visitação. Primeiro, que tudo isso ficaria formalizado em documento, e segundo, que seria uma decisão judicial, uma ordem judicial, né? Decisões judiciais, elas servem para ser cumpridas. É o primeiro passo, tá? Então, assim, a segunda dica é nos casos que já existe um processo judicial com uma decisão homologada ali, determinando os dias de visitação. E mesmo assim, esse direito, né, e até esse descumprimento de ordem judicial, né, se mesmo assim o acesso está sendo impedido, tá, pela mãe da criança, ou se for o caso também pelo pai da criança, tá? Então, o conselho tutelar, ele pode intervir nessas situações, né? Tem que ser previamente combinado com o conselho tutelar da sua cidade, do seu município. Então, o conselheiro, ele poderia lhe acompanhar, né, em forma de diligência para tentar buscar a criança, né? Entre outras atribuições que são próprias do conselho tutelar. Em resumo, o conselho tutelar da sua cidade, ele pode ser acionado, pode dar uma ligadinha lá para o conselheiro, tá? Essa dica, ela é mais forte, tá? Porque descumprimento de ordem judicial é crime, tem uma tipificação lá no Código Penal. Então, se está ocorrendo o descumprimento de ordem judicial, né, pelo impedimento de você ter acesso às crianças, ao próprio filho,
pode ser feita uma ocorrência policial. E não só a ocorrência policial, como o próprio Ministério Público pode tomar o conhecimento de toda essa situação. Então, dá para fazer a ocorrência policial e depois procurar o Ministério Público, para que o Ministério Público, dentro das suas atribuições, também tome, né, as medidas cabíveis, né, para solucionar essa questão e também para buscar responsabilizações penais, né, diante disso. É importante que o juiz da causa também tome conhecimento, tá? Então, assim, quem quiser, convido aí, quem quiser compartilhar a sua experiência, pode deixar nos comentários. Na descrição do vídeo, eu estou deixando a nossa página do Facebook e também o nosso Instagram, tá? Só gostaria de alertar que foi criado recentemente, tá? Há menos de uma semana, então... se você, né? Então fica o convite aí para que você faça parte do nosso projeto e acompanhe os nossos materiais, é muito importante. Também pode deixar nos comentários assuntos, né, que podem ser discutidos em futuros vídeos e também de assuntos que podem ser discutidos lá nas nossas redes sociais, tá?